Oi, Josélia. Seja bem-vinda. Boa noite, meu amor. Recebeu minha mensagem? Ontem eu adormeci antes de te ligar. Não consegui te ligar. Te mandei uma mensagem hoje. Mandei uma mensagem também para Gilson, explicando. Lourenço, seja bem-vindo. Só esperar a Danizinha chegar para a gente começar. Cléo, seja bem-vinda. O som e a imagem tá chegando direitinho? Lourenço, Josélia. Anderson, seja bem-vindo. Joaquim, seja bem-vindo. Rita, cabelo o quê? Danado e bonito? Obrigada, Lore. São seus olhos. Só esperar a Dani chegar pra gente começar. Acho que ela tá chegando. Obrigada, Lourenço. Obrigada, Anderson. Eu vou acreditar desse jeito. Vocês ficam aí inventando mentira, aí fica mais perto do umbral. Eu ainda acredito. Eu sei, Lourenço. Eu sei. Você é um irmão para mim. Muito querido, por sinal. Dani tá colocando o batom, é? Tomara que ela consiga entrar, né, Lore? Ela não tem um probleminha na questão do Insta, né? Nem sempre ela consegue. Mas acho que era só no Diogênio. Hélio, seja bem-vindo, Hélio. Acho que é Hélio, né? Divulgando o espiritismo. O Dani tá colocando o batom. Ô, Lore, tenta falar com ela, ver se. Ah, ela chegou. Agora deu certo. Dá o convite. Vou ler seu comentário não, Anderson. Não vou ler de jeito nenhum. Eu vi, meu amor, mandei o convite agora. Você acha que eu não vinha? Segundo o Lore, você estava colocando o batom. Tudo bom, meu amor? Que linda que você tá. Seu batom está lindo, vermelho. Muito bonita, Obrigada. parabéns. Oi, tia Edneuza. Já tá, olha, pessoal entrando aqui, Henrique, meu amigo. Eu vi o Anderson aí. Bem-vindo, Marcos. Oi, Marcos, Lore. Hélio, né? Vi você falando do Hélio aí. Hélio, Josélia. José. Dani, tu quer, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado. Acho que tu fez essa mesma live, essa mesma palestra no Decide Clay, né? E eu achei incrível, porque, assim, é sempre bom voltar às origens de tudo, né? Eu tinha feito uma com o Ed falando sobre as origens do Espiritismo, e eu achei muito interessante, muito pertinente a que tu fez lá no de Sid Clay, falando sobre Kardec. E você, quando fala, se encanta, né? Não é um elogio Oh, meu para Deus. não é um elogio para encher de vaidade, eu sei, do nosso Não. cuidado, do nosso vigiar e orar,
Mas assim, você passa com muita simplicidade, com muito amor e você é muito dedicado. Então, eu desde já agradeço você ter aceitado. E, e você quer começar com a oração? Eu começo. Então, antes de mais nada, eu que tenho que agradecer, tá no seu canal, Aprendiz Espiritista, que eu sempre acompanho quando posso e vejo o quanto que ele é importante de conteúdo, Beth, quanto esforço que você também dedica a ele. Eu acho muito bonito a forma que você utiliza o canal, né? Aprendiz Espiritista também é um nome bem sugestivo, né? Porque demonstra que nós estamos eternamente aprendendo, né? Estamos sempre ajudando uns aos outros, isso é muito bom. A gente ter essa noção de humildade mesmo, né? É assim que a gente precisa se reconhecer. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. O convite foi maravilhoso, né? Quando você fez para falar de novo de Kardec, que é encantador falar de Kardec, né? Muito gostoso, porque tá aí, foi o nosso grande missionário precursor da nossa doutrina. Então, só tenho gratidão. Quem tem que agradecer sou eu. Obrigada. Boa noite, Ricardo. E só aproveitando o ensejo, que você falou isso, e eu comecei essa página despretensiosamente para publicar alguma coisa que eu fosse aprendendo, entendendo. E assim, como nada é por acaso, né? Eu estava até lembrando hoje que assim, essa pandemia, estava conversando com uma amiga, ela falando sobre os malefícios da pandemia, mas tudo que tem trazido de bom para ela. E eu fiquei ouvindo ela e refletindo assim, o quanto me trouxe coisa boa, o quanto me trouxe conforto, o quanto me trouxe amizades assim que edificaram. Assim, eu nunca vou poder, como dizem as pessoas na internet, cancelar 2020, porque veio muitas coisas positivas. Veio essa página crescendo, veio conhecer o Davi, veio conhecer todos vocês, veio conhecer pessoas também como o Anderson, que também veio a somar muito na minha vida. Então, assim, Excelente. é nessas horas que a gente vê assim, que Deus ele sempre usa, né, os momentos difíceis, né, como a gente vê até no Evangelho, aquelas passagens bem críticas de alguns personagens e que Jesus usou aquele momento para mudar. Então, assim, eu mudei muitas coisas, muitos conceitos. Eu estava falando para alguém, não vou lembrar para quem eu falei, mas que eu tinha resistência até de, assim, de falar algumas palavras, às vezes amor, querida, devido a gente devido coisas do passado, devido à criação da gente, a gente vai criando muitas Sim. barreiras, resistências. Então, assim, com vocês eu estou aprendendo a falar mais de sentimentos, falar mais palavras como amor, querida. Então, assim, é um acréscimo que eu sempre fico bem emocionada, assim, quando eu falo de vocês, do grupo, de tudo que tem me acrescentado. O Beto ia fazer coraçãozinho, né? Cadê Carlinhos nessas horas? É. Mas é isso, muito bom. Excelente. Você, quem sabe, se Comece você quiser o fazer a quanto der prece, para eu posso você. fazer. Se você quiser começar, pode ficar à Posso. vontade. Pois tá bom, então vamos embora. Então vamos respirar, elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui reunidos para estudar um pouco mais da doutrina que foi nos apresentada por Kardec, mas que tem como base o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos traz tantos esclarecimentos, tantas ideias e tantos recursos para que possamos trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa moralidade, que afinal de contas é o que nós precisamos para a nossa evolução, para alcançar os reais objetivos do nosso progresso. Que abençoa todos aqui presentes, abençoa os nossos lares, abençoa o nosso planeta, para que possamos reconhecer que estamos passando por algo necessário e que possamos fazer desse momento algo positivo em prol da humanidade, em prol dos nossos irmãos. Abençoa todos que estão doentes nesse momento. Abençoa a Lívia, a filhinha da nossa amiga Fê, que está dodói, mas que vai superar com toda a força, com todo o amor e com toda a vibração positiva que
possamos levar até eles. Que assim possamos começar esse trabalho do aprendiz espiritista com a nossa irmã Beth, com todos que estão aqui presentes, com muita paz, com muita luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que seja, graças a Deus. Joselma, Vandinha, Márcia, chegou agora, sejam bem-vindas. E aí, Dani? Kardec. Vamos falar de Kardec. Afinal de contas, né? Foi o convite para falar dessa pessoa queridíssima para todos nós da doutrina espírita. E, Beth, é interessante que o Ed, ele me chamou para estudar também esse mês, né, sobre a mulher espírita. Acho que todos nós estamos lá, todas as mulheres do grupo, em homenagem ao mês da mulher. E aí não por acaso, né, eu escolhi falar da querida Amélie, né, Amélie Gabrielle Baudet, que é a esposa do Kardec, conhecida também como a senhora Kardec. E porque ela tem um papel muito importante como parceira de Kardec, né? Nesse momento onde ele está aí trazendo esse conhecimento, onde nós descobrimos Kardec na história, né? Então, a Amélie, ela tem muitas qualidades, né? Parecidas com Kardec, tanto em relação à intelectualidade quanto à moralidade. Então, por que não casar dois assuntos, né? De duas pessoas que foram parceiras e que foram importantes para a doutrina. Ela como a esposa que apoiou, que o ajudou em tudo, né, que ele precisou para ele continuar, para ele começar e dar continuidade ao trabalho de codificação da doutrina, né? E para a gente falar de Kardec hoje, eu trouxe uma ideia de que a gente precisa conhecer um pouquinho do que tem antes de Kardec, né? Porque existiu uma base, né, para se chegar ao conhecimento, para se chegar ao Kardec, para que a gente possa entender em que contexto chega Kardec, né? Nós, como seres imperfeitos que somos, nós precisamos muito ainda de líderes, né, para a gente se espelhar, para a gente seguir exemplos, né? Então, aí a gente tem alguns que foram uma referência maior para nós, e a gente pode falar, por exemplo, da primeira revelação, que foi o Moisés, né, que trouxe aí um amplo conhecimento do que é Deus, né, para todos nós, o que representa as leis de Deus para todos nós. Claro, dentro de um conhecimento específico para aquele momento, para aquele contexto social da época, mas que se viu como base, serve como base, né, até hoje para todos nós, tanto que foi renovado por Jesus, assim como foi renovado por Kardec na doutrina espírita e continua sendo renovado por todos nós, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vê vários precursores que traz ideias e princípios da doutrina espírita, né? Como, por exemplo, a gente tem o Confúcio, né? Que aí tem uma frase que eu anotei dele, que não fazer aquilo que não desejamos a nós, não fazer ao outro aquilo que não desejamos a nós mesmos, né? Já é uma ideia, já é um princípio, né, que a gente tem na doutrina. A gente tem o Buda, né, que traz sempre a ideia do desprendimento, né, aquela ideia do desapego, né, já traz uma ideia de trabalhar só o Platão. Deu uma travadinha para mim, mas já voltou. A gente tem o Sócrates, mas voltou, agora está normal, né? Voltou. Então, a gente tem o Sócrates e o Platão, né, que até o Evangelho traz para a gente como realmente os precursores do Espiritismo, né? E aí o Sócrates traz a ideia fortíssima do autoconhecimento, né? Do conhece a ti mesmo, né? A ideia do sei que nada sei, né? Porque a gente está sempre em constante aprendizado, né? Isso é algo que o Espiritismo também nos traz, né, de presente, é a gente saber que não temos um conhecimento fechado, não limitar, não dar ponto final, sempre abrir parêntese, porque a gente está num contexto de evolução, e dentro de um contexto de evolução, a gente está renovando os conhecimentos, né? Então, a gente nunca sabe tudo. Na verdade, a gente costuma dizer que dentro da doutrina espírita, por exemplo, né, somente tudo que diz respeito ao básico da doutrina, por exemplo, codificação
e obras que são ligadas à doutrina espírita, a gente vai levar várias reencarnações para fazer a leitura de todas. É por isso que é melhor a gente ir com calma, não querer abraçar o mundo com a mão, né? Porque a gente vai chegando lá devagarzinho e sempre, né? A gente vai paulatinamente construindo esse nosso conhecimento à medida das nossas limitações, porque é muita coisa, né, para a gente aprender, e a gente precisa encaixar de uma forma muito tranquila para que a gente não atropele as coisas e não acabe metendo os pés pelas mãos, né, como a gente costuma dizer. Então, a partir daí a gente vem mais para frente com o nosso amado Jesus, que é a nossa segunda revelação, né, a nossa grande revelação de amor, é o nosso divisor de águas, né, da humanidade. Tanto é que o mundo ele é dividido em AC e DC, né? Então, assim, foi um divisor altamente relevante para todos nós, né? Jesus ele vem não negar as leis, mas ele vem trazer um formato diferente de reconhecimento dessas leis que existiam, né? Então, ele vai dizer que dentro de 4 pilares em que a gente conhece, por exemplo, uma educação como um todo, que você traz o conhecimento, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, o aprender a ser, né? Jesus ele vem dizer que o conhecimento ele já existia, porém a gente não estava fazendo de uma forma tão certa, né, como deveria ser, né, tão ideal, digamos assim. Então ele vem trazer para a gente uma forma de fazer diferente desse conhecimento, né? Então o conhecimento que a gente tem eu não nego, porém a gente só precisa aprender a fazer de uma forma melhor. E ele se coloca entre nós, né? Não só nos ensina como faz para que a gente possa ver e reconhecer de que forma a gente pode ser melhor para o outro e ser melhor para nós mesmos, né? Trabalhando assim a nossa evolução e, consequentemente, a evolução do nosso próximo. Só que Jesus... Oi, Lourdinha, minha linda! Só que Jesus, quando chega e traz esse conhecimento maravilhoso também dentro de um contexto social, né, que permitia já esse conhecimento chegar, mas que existia também, obviamente, muita resistência, né? A gente aprende, mas não apreende, né? Aliás, a gente escuta, mas não aprende, mas não aprende, teoricamente, como deveria aprender, né? Então, a gente continua a fazer diferente, a fazer de forma equivocada, né? Aquilo que Jesus nos traz. Então, a gente vai passar aí por um período de eu estou fazendo isso em nome de Jesus. O quê? A Inquisição, né? A gente vai criar dogmas, rituais, a gente vai criar religiões, né, onde a gente vai separar as pessoas pelo que elas acreditam, né? Então a gente acaba criando também um sistema de dominação e nesse contexto, nessa caminhada, a gente vai precisar de outra revelação, né, num outro contexto, para que venha nos dizer que a gente continua ainda fazendo de uma forma equivocada, né, utilizando aquele conhecimento de uma forma equivocada. Claro que bem melhor do que antes, né, mas que pode ser aprimorada e pode ser melhorada e deve ser melhorada, né, em função e pelo bem de nós e do nosso progresso e da evolução do nosso mundo. E aí a gente vai caminhando para um outro contexto. Nesse outro contexto, a gente vai encontrar aquilo que Jesus falava mais atrás, né, que é sobre a terceira revelação, né, onde muitos, né, confundem com a época do Pentecostes, né, com a descida do Espírito Santo, e a gente entende que não, né, que isso aí é mais para frente, até porque não tinha tempo de criar um contexto apropriado para se receber uma revelação diferente daquele período de Jesus, né? A gente precisou de realmente contextos históricos diferentes, tanto é que chega-se o período onde as pessoas elas começam a ter uma abertura de mente melhor, que é o período do iluminismo, né? O período do iluminismo ele passa a tratar a fé como algo mais, uma fé raciocinada, uma fé mais racional, acima daqueles mistérios que são delegados pela igreja, né? Então, nesse período de iluminismo, onde logo em seguida também a gente vê a Revolução Francesa, né, que derruba o absolutismo e traz uma ideia de democracia. Então, são nesses dois contextos, né, se começa a conhecer os fenômenos espíritas, que começa a aparecer eu vou ter que ler, porque, olha, eu sempre confundo os nominhos, por mais que eu leia.
Mas para falar certo, que são os fenômenos de Hydesville, ok? Então, nesse contexto do iluminismo, nesse contexto da Revolução Francesa, né? Um contexto social, e mais precisamente num país mais intelectualizado, que é a França, que é a Europa, né, como um todo. Então, a gente vai ter aí os fenômenos espíritas começando a aparecer. E a gente percebe, né, em Hydesville, que são com as irmãs Fox, também a gente já estuda muito sobre isso, que são aquelas irmãs que são protestantes, né, e tem a história da casa onde elas começam a escutar as zoadas, os barulhos, as batidas, e não tem a menor noção do que aquilo significa, né? Mas, Zoada, é do olha Nordeste mesmo. Laila, ela é prima do Rinaldinho. Não sei se ela está Sim, aí ainda. acho que Bem-vinda, sim, meu acabou de bem. entrar. Que bom. Só escuta para responder, não para escutar, né? Eu não entendi, Nádia. Nádia colocou Na hora alguma que você estava mensagem. falando que as pessoas escutavam, mas não compreendiam. Sim, perfeito. A gente só escuta já para dar uma resposta, né? Não para processar, compreender e para fazer de uma forma mais ideal. Perfeito, Nádia. Então, e aí, nesse contexto, surgem as irmãs Fox, surgem os primeiros fenômenos espíritas e elas, né, escutam aquela batida, não sabem o que é que significa. Tem várias situações onde elas são colocadas, né, como se fossem umas. São excomungadas, elas chegam a ser excomungadas e são colocadas como se fossem. Eu esqueci agora o nome, a palavrinha, mas enfim, elas são muito contrariadas, né, naquilo que elas estão escutando e estão passando para todos nós, para todos naquele contexto. Mas enfim, elas conseguem provar aquilo ali depois que elas escutam do espírito, né? O que é que de fato aconteceu, e aquilo é provado realmente que foi que aquela pessoa que estava, aquele espírito que se comunicava com elas, de fato, ele tinha sido assassinado ali naquela casa, e tudo que ele fala, né? Eles conseguem provar depois pelas leis materiais, né? Enfim. E aí, nesse contexto, mais uma vez surge agora, de fato, o Kardec, né? Nesse mesmo período, o Kardec começa também a ter contato com esses fenômenos, um pouco mais para frente. Esses fenômenos, obviamente, Kardec, ele era um cético, né? Um cientista, mas ele começa a ter esse contato, só que ele tinha esse berço. E aí é onde tem a importância, né, que nada é por acaso, né? Ele vem num contexto onde ele vai ser o aluno do Pestalozzi, não é? E ele é um cientista que abre a mente por conta de todo esse contexto dele, moral e intelectual, né? Trabalhado a partir desses contatos que ele tem, tanto com a família como com os educadores que o cercam. E Pestalozzi foi uma grande referência de Kardec. E quem era Pestalozzi, né? Pestalozzi, ele foi um educador, de um modo geral, educador amplamente falando, né? E é um educador que ele traz uma reforma educacional para aquela época. Pestalozzi, ele vai trabalhar a afetividade dentro de uma educação que não existia, né? Essa afetividade. Então, ele vai trazer algumas situações para trabalhar habilidades nos jovens e nas crianças, né? Que não existia antes na educação tradicional. Então, ele vai mostrar que a criança ela é um ser individual, a ideia de Pestalozzi, e que ela tem habilidades e ela tem que precisam ser desenvolvidas a partir do seu contexto individual. E não receber, por exemplo, um conhecimento pronto, né, e se trabalhar a partir desse conhecimento engessado. Então, por exemplo, ele trabalha 3 dimensões, Pestalozzi. Ele trabalha a dimensão da cabeça, da mão e do coração. Aí tem um videozinho que é até interessante, que ele mostra como o Pestalozzi, ele interage a cabeça, que é o conhecimento, a mão, que é fazer, trabalhar esse conhecimento, né, e o coração, que integra o conhecimento e o fazer. Então, por exemplo, para que se entenda um pouco de como Pestalozzi integrava essa educação, tem um videozinho que ele fala assim,
Por exemplo, dando um exemplo, você pega a criança e você vai ensinar a criança a fazer um suco. Né? Então, a criança, você vai passar o conhecimento de como se faz o suco e você vai dizer à criança, olha, é assim que se faz o suco. Então, escolha, por exemplo, a fruta que você mais gosta e aí você trabalha o coração da criança, né, o sentimento, que é algo que ela gosta, ela vai ter um apetite de ter, de tomar, de ingerir, né, de sentir, e, ao mesmo tempo, faz com que a criança trabalhe aquele suco. Então, essa é a ideia de Pestalozzi, integrar o ser, né, em todo esse contexto. E ele também já tinha ele era um educador, de um modo geral, como eu falei, amplamente falando, e ele trabalhava dentro da educação já um projeto social. Então, Pestalozzi, ele dava aulas gratuitas, né, o Instituto Pestalozzi, ele tinha a área que era particular e tinha a área que era para atender crianças e jovens que não podiam pagar. Então, ele já tinha essa ideia, né, de caridade propriamente dita. Tinha valores também que era muito mais da essência do que da forma. Então, ele não era muito voltado para os dogmas e rituais da igreja, por exemplo. Ele tinha mais Jesus, né, como centro, como norte. Já tinha essa ideia da essência, que mais importava do que as formas. E se incomodava também, obviamente. Mas por quê? Ele trazia um contexto histórico diferente, né? Era uma revolução, um formato era uma educação de uma forma, era um revolucionário, né? Claro, no sentido positivo, obviamente. E aí Kardec, ele no início, ele inicia os estudos em Lyon, na França, mas ele termina com Pestalozzi. E ele se torna muito amigo de Pestalozzi, né? Então ele é discípulo de tudo isso que Pestalozzi traz, de todas essas ideias, né, de todas essas renovações que o Pestalozzi traz. Então ele já é burilado no sentido de abrir a mente, de se abrir ao novo, né, de sair, como a gente fala aqui, da caixa, né? E de abrir o conhecimento, de abrir a mente para novos conhecimentos e para renovar isso no dia a dia, através de tudo que ele já conhece e de tudo que ele vem a conhecer. Então ele não se fecha, né? Ele não se bloqueia, e muito pelo contrário. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu só ia comentar assim que eu achei interessante você colocar, frisar a questão do ceticismo de Kardec, e é bem interessante assim, porque como a espiritualidade, ela tem os seus caminhos totalmente diversos do da gente, né? Acho que se fosse para um de nós, encarnados, limitados, escolher alguém para fazer alguma coisa, a gente ia ter aquela ideia de escolher alguém já envolvido nesse meio religioso, porque a gente ia Sim. ter a ideia que ia ter uma compreensão maior. Mas a espiritualidade chama alguém com o ceticismo para, como você colocou, ele tinha a moralidade e o ceticismo, e foi com essas ferramentas que ele começou a investigar. Ele não aceitou tudo pronto, não ficou aquela coisa como acreditar em tudo, mas investigar, perguntas inteligentíssimas, né, que a gente pega o livro dos Espíritos, se surpreende ainda mais com as perguntas do que com as respostas, porque são perguntas extremamente inteligentes e de uma mente que era muito perspicaz, né, para pensar em cada detalhe dessas perguntas e tirar cada dúvida que a gente jamais, né, enquanto limitados, assim, a gente ainda tem uma mente muito limitada, a gente não pensaria em tantas coisas como ele pensava. Então a gente percebe que você vai falar brilhantemente, com certeza, sobre a missão dele, mas você vê como essa missão foi escolhida para a pessoa certa, né? Foi escolhida, como a gente diz, a dedo mesmo. Certeza. Perfeito suas palavras. Kardec, ele é um poliglota, né? Ele, não é à toa, é por isso que eu digo, o universo ele não dá ponto sem nó. Né? Então, assim, tudo chega na hora certa, o contexto social apropriado para receber esse conhecimento, né? E uma pessoa com uma intelectualidade extremamente elevada, né? Então, um poliglota, né? Materialista, mas ele, apesar de ser materialista, ele já tinha uma evolução muito grande, moral, né? Agora, quando ele aceita a doutrina como missão, ele acaba trabalhando muito mais a espiritualidade e faz disso a sua vida. Né? Ele faz da espiritualidade a vida dele. E aí ele começa, obviamente, a trabalhar um progresso, né, maior, mais amplo, né, num contexto nosso como ser integral.
ele tem uma frase que ele diz: o pensamento e a investigação científica e a observação séria é perfeito para a reforma íntima. Então, essa é uma frase de Kardec, né? E aí, por isso que Flammarion, ele vem a dizer que Kardec, ele é o bom senso encarnado. E é o que você acabou de falar, acabou de trazer para a gente, né? Essa questão de como ele se colocava, como era inteligente as perguntas de Kardec, né? Como ele era perspicaz. Enfim, deu para Deu para entender. entender. Ari, boa noite, querido. Então, e aí a gente tem, né, Kardec já como muito bem evoluído, apesar de materialista, mas ele trabalhava muito a questão da caridade, ele também dava aulas gratuitas, né, assim como o Pestalozzi já fazia, ele seguiu esse exemplo, né, ele trabalhava isso na casa dele, então ele tinha tanto a caridade na questão da educação, como também assistencial. Né? O próprio filme até mostra, né, como ele e a esposa trabalhavam nesse contexto de caridade assistencialista, né, atendendo os pobres que iam até a porta dele, eles davam, né, um pedaço de pão, davam leite, então eles estavam em constante trabalho de caridade. Kardec, ele era paciente. Então, assim, paciência que fez com que ele soubesse lidar com os adversários. Então, ou seja, tinha que ser alguém, né, que tivesse essa inteligência emocional, que a gente chama hoje, né, de inteligência emocional, para lidar com os contraditores da doutrina, né? Então, assim, quando a gente não tem esse equilíbrio, né, a nossa tendência é sempre impor, é sempre querer falar mais alto, é sempre querer ter razão. Né? E Kardec, isso não existia para Kardec. Né? Kardec, ele era convidativo. Ele apresentou. Ele queria apresentar. Então, ele tinha a ideia de discutir para elucidar. Ele adorava discussão. Porque a gente sempre fala, né? Eu não gosto de polêmicas. Polêmicas não é bom. Mas polêmica é bom, sim. Porque polêmica significa situações diferentes, ideias diferentes. E ideias diferentes faz com que a gente fortaleça e aprenda cada vez mais. Mas desde que a gente tenha respeito pelo que o outro nos traz de diferente. Esse é que é o grande ponto. Então, discutir para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender. A gente não precisa a gente concordar com o outro, mas a gente pelo menos vai entender o que passa no mundo dele. Né? E outra coisa, nós mudamos o nosso pensamento, né? Nós não somos robô, nós somos seres que pensamos. Então, hoje, nós temos um contexto de vida que nos diz que isso é dessa forma, amanhã a gente pode modificar. E como é que a gente vai modificar se a gente não entender como é que aquilo funciona? Né? Porque, de repente, aquilo que hoje eu acho que não é legal pode ser realmente melhor, pode ser melhor do que aquilo que eu estava pensando que era, né? E aí, eu acho que é a Priscila, né? Priscila. Tudo bom, meu bem? Bem-vinda. Enfim, e ele tinha essa ideia, né? Da discussão positiva, produtiva, e não impor. Né? Então, aí tem uma frase dele que eu anotei que diz assim, que é bem interessante, que ele fala: se eu tiver a razão, os outros pensarão como eu. Se eu não tiver, pensarei como os outros. Olha aí. Então, assim, ele dizia muito isso. Se eu não tiver com a razão, se eu compreender que estou errado, eu renuncio. Eu renuncio àquilo que eu estou acreditando e vou seguir o outro. Por que não? Né? Por que tanto orgulho? Né? Se a gente tem sim que mudar, a gente não sabe tudo, a gente não é obrigado a saber tudo. Então, acho que essa é uma grande ideia também que Kardec nos deixa aí de exemplo, né? E aí ele fala também, né? Tem uma frase dele. Eu anotei muitas frases de Kardec para a gente conversar. Ele coloca: continuarei a fazer o bem que me for possível. Porque essa frase dele, ela me lembra muito sobre o que diz o Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre omissão. Então, veja: continuarei a fazer o bem que me for possível. Então, nós devemos fazer todo o bem que nos é possível. Jamais, né, ser omisso, jamais. Eu falei uma frase que a Aninha até achou bem engraçada, que eu digo: jamais a crise, né, a crise de Pôncio Pilatos, eu lavo minhas mãos, né? Então, a gente tem o costume de, quando a gente entende, principalmente como espíritas, né, que cada um de nós não somos vítimas,
nós somos responsáveis pelo aquilo que estamos passando, aí a gente pega, olha o outro, né? Enxerga o outro passando por algo que não é bom, aí diz, não, se ele não é vítima, eu não vou fazer nada, deixa ele se virar do jeito que ele pode aí, que ele está passando por isso porque ele quer, né? Porque ele, foi quem plantou foi ele, não foi eu, né? Mas não é assim que funciona. A gente sabe que todos nós erramos, e o que seria de nós se não tivesse outro para nos ajudar? O que seria de nós se não fosse Kardec para nos trazer a codificação, para aceitar esse grande desafio numa época extremamente precária, né? Onde ele estava ali naquele contexto de tentar compreender esses fenômenos e tentar codificar algo sem nenhuma tecnologia, por exemplo, né? Com tantos contraditores, com uma igreja forte, né, a combater o espiritismo o tempo inteiro. Imagina, o espiritismo naquele momento histórico onde a igreja, apesar do contexto social se renovando, mas ainda tinha uma força imensa, né, tanto na sociedade como em cada um daqueles que estavam por ali. Então, e Kardec não, ele assumiu, né, a missão, ele trouxe para ele, então ele teve a atitude e assumiu esse compromisso que hoje, né, nos abre grandes portas de conhecimento. Ô, Dani, só te interrompendo um Pode falar, pouquinho. amor. Ricardo perguntou o seguinte: Kardec questionava os espíritos. Um exemplo vivo disso é o livro dos Todo espíritos, tempo. né? O livro dos Todo espíritos. tempo. E eu acho muito massa quando ele faz uma pergunta e lá vem os espíritos. Já vos disse. Então já tinha explicado, De mas eu novo ainda não essa tinha. pergunta? Ele não tinha ficado satisfeito, né? Então você vê a preocupação de Kardec, né? De chegar àquela resposta exata, aquela resposta que não ia deixar dúvidas, né? Com certeza. Questionava todo o tempo, né? E é interessante isso, porque eu digo muito assim, né? Os espíritos puxavam muito a orelha de Kardec. Justamente por isso que você falou. Achei engraçado, estava lembrando disso agora. Meu Deus, de novo, já respondi. Mas tudo bem. Né? Ele perguntava de uma forma diferente, porque ele era um educador, né? Então ele queria fechar realmente o cerco. Então, assim, imagina, né? Ele assumia esse compromisso numa época, por exemplo, onde ele mandava as cartas, ele recebia cartas de vários lugares para codificar uma doutrina, né? Ele tinha que, era manuscrito, né? Pegava todas aquelas perguntas e respostas que ele encaminhava para o mundo inteiro, para ver se as respostas elas batiam, se fazia sentido, né? E as respostas elas eram iguais, de fato, né? Eu sou curioso, nós também, viu, Ricardo? Mas foi uma Pergunta ótima excelente. pergunta, com certeza. Ele não só questionava, sabe, Ricardo? Porque a gente também, Kardec, ele era muito humilde, né? Ele diz, e eu vou até trazer isso no final, quando ele fala sobre até a mudança do nome dele, né? De Rivail para o Kardec, para não vincular a doutrina, já que ele entende que o, a codificação ela é dos espíritos, né? Mas ele tem sim uma grande parcela de integração nessa codificação, porque se você observar todos a codificação ela tem citações de Kardec, então tem a opinião dele ali também, né? Mas obviamente que ele faz questão de deixar claro que ali é um pensamento dele. Por quê? Porque ele se considera, ele sabe que não é o espírito perfeito. Então, ele pode sim estar equivocado, como todos nós podemos estar equivocados, como inclusive os espíritos também podem estar equivocados, porque aqueles espíritos que nos trazem as ideias no livro dos espíritos, né, que traz as respostas, são espíritos superiores, porém não perfeitos. Então, se não são perfeitos, eles podem se equivocar. É por isso que Kardec ele deixa aí aberto para a gente estar sempre questionando, sempre buscando, sempre procurando, né, sempre tentando usar o bom senso para integrar esse conhecimento que é trazido pelos espíritos junto com o conhecimento que a gente tem aqui, o quê? Filosófico, científico. Por isso que a doutrina ela é filosófica, científica e religiosa, né? Mas vamos lá. Ô, Dani, Oi, amor. às vezes, até quando a gente está estudando o livro dos médios, tem algumas partes que ele faz uma pergunta ao espírito que não é tão evoluído, aí ele vai perguntar ao espírito bem mais evoluído, e o espírito mais evoluído explica. Não, tá o espírito dessa explicação, porque pela percepção dele, pelo conhecimento dele, né, pela evolução dele, ele entende que é assim, mas a verdade é que é desse jeito.
Perfeito, exatamente. Sempre fazendo questão de identificar e de nos mostrar, né? Que hoje a gente viu no estudo da Gênesis, acho que você ainda estava nesse momento, quando ele traz claramente, né? Aquela pergunta que ele diz assim: ora, que autoridade existe numa codificação em que é nos trazida por espíritos que não são perfeitos? Qual é a autoridade moral que tem essa codificação? E aí ele vai trazer exatamente isso que você fala, né? A resposta da Gênese, ela é falando exatamente sobre isso, que a gente tem que enxergar a doutrina dos espíritos como sendo uma doutrina de espíritos que são colaboradores. Então, todos nós estamos colaborando um com o outro, estamos todos aprendendo. Eles têm um conhecimento maior que a gente, sim, como é natural na lei do progresso, né? Cada um vai ter um conhecimento maior que o outro, isso vai ajudando um ao outro e nós vamos crescendo dessa forma. Mas eles podem se equivocar. Então a gente tem que olhar a doutrina de uma forma ampliada, né? A gente tem que olhar com a mente aberta, né? Tendo uma visão ampla, em cima da montanha, né? Para que a gente possa compreender que estamos todos aprendendo. E se estamos aprendendo, nós podemos nos equivocar. O ideal sempre é que a gente tenha o objetivo de ser pelo melhor, né? Se for pelo melhor, a gente vai saber voltar atrás e ajustar aquilo que está equivocado. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que o Kardec nos traz. Só um exemplo, antes de tu continuar. Eu acho que, eu não vou lembrar bem direito, mas eu acho que é no livro dos médios que ele fala sobre não existir a figura da possessão. Aí lá na frente da Revista Espírita, depois ele se defrontar com um caso em que uma cidade teve um caso de possessão em massa, por assim dizer, ele vai explicar que realmente existe, vai explicar o ocorrido, que ele fez toda a observação. Então isso mostra também que, né, assim, era um estudo, era um conhecimento que estava sendo construído, né? Então, ia e voltava, e até é interessante lembrar a Revista Espírita, que Davi está fazendo esse estudo. É interessante também, assim, a gente sempre estar com essa comunhão junto com a Revista Espírita, porque o que não foi esclarecido nos livros, porque na época ele não tinha esse conhecimento necessário, ele vai esclarecendo em algumas edições da Revista Espírita, né? E vai modificando. Kardec, ele era muito simples nesse sentido. Ele não se bloqueava, ele não criava muros nem barreiras para o próprio conhecimento dele. Porque, veja, Kardec, ele nasce num contexto social, por exemplo, onde muitas questões ainda estavam sendo conhecidas em relação a mulheres, em relação, né? Existia um contexto muito no sentido do conhecimento do, por exemplo, a gente falou até sobre a frenologia, né? Que era uma ciência que ele estudava também, e que depois ele reconheceu, né, que era um equívoco. Mas, assim, era a ciência, era o contexto da época. Então, ele precisava estudar aquilo ali. A gente precisa conhecer. Para criticar, a gente tem que conhecer, né? Então, era o estudo, era o momento do que ele vivenciava, né? O contexto social era aquele e ele precisava vivenciar o contexto social. Obviamente que quando ele vai, né, evoluindo, vai progredindo, muitas coisas vão modificando ele próprio, né, com a evolução espiritual que ele conquista através da doutrina, né, que ajuda muito a trabalhar essa questão espiritual dele. Obviamente ele vai alterando algumas questões para a vida dele, né, natural. Então, assim, os primeiros contatos com os fenômenos, vou voltando, né, para esse andamento do Kardec. Então, a gente tem os primeiros contatos com os fenômenos de Kardec. É interessante porque Kardec, como a gente falou no início, ele era cético, né? Altamente materialista, né? Então, ele queria, obviamente, ir até o fim para tentar entender aquilo ali de uma forma, como é que eu posso dizer? Será que isso aqui realmente tem algo mais de sobrenatural, né? Será que isso aqui tem alguma coisa a ver com almas, com espíritos? Não, não é possível, porque ele dizia, né, quando ele começou a ver o movimento das mesas, a primeira visão de Kardec não, como cientista eu poderia dizer que isso aí tem a ver com o magnetismo das mãos, né? E aí poderia ser que esse magnetismo ali, com todos ao redor da mesa, pudesse fazer com que ela se movimentasse e girasse. Só que pela ciência, ela teria que fazer um movimento sincronizado, se fosse realmente o magnetismo das pessoas, né? Só que as mesas, elas não tinham movimentos sincronizados, elas tinham movimentos desordenados. Então, esse movimento desordenado foi que começou a chamar a atenção de Kardec.
E nesse movimento desordenado, elas começavam também a responder perguntas. Então, oi, como assim, né? Responder perguntas através de toques, né? Através de batidas. Imagina você, eles começaram a fazer os estudos com as batidas, né? Era assim, o alfabeto era uma batida, era uma letra, duas batidas, a outra letra. Imagina você formar palavras através de batidas. Olha que trabalho, né? Que não teve esse início do conhecimento da doutrina espírita. Mas, enfim, era assim que funcionava. Então, Kardec, nesse sentido, ele começa não, tem uma causa. Então, não é simplesmente magnetismo do Travando um corpo. pouquinho. Agora Como? voltou ao normal. Travou um Travou. pouquinho, mas agora voltou ao Voltou. normal. Para mim voltou também. Então, enfim. E aí, a partir daí, ele começa realmente a estudar de uma forma mais específica, mais direcionada para uma causa inteligente, né? E aí ele vem trabalhar a ciência positiva. Kardec, ele traz um método experimental, que seria a teoria explicando os fatos através da observação. Porque ele queria saber que força é essa, né? Que força inteligente é essa? Então, ele inicia todo o processo através dos contatos com os médiuns, porque ele não era médium ostensivo, né? A gente sabe, Kardec, ele não tinha essa facilidade. Então, mas ele teve contato com todos os médiuns naquele momento, né? E através das cartas, com perguntas e respostas também. Então, ele começa essa dinâmica, né? De conhecer, de entender, de começar a juntar para codificar. Oi, Guga, boa noite, querido. E aí vem uma frase também que eu trago da introdução do Livro dos Espíritos. E olhe, é muito interessante, porque a gente tem um costume sempre de passar as introduções, né? Mas quem quiser e tiver a curiosidade, estiver começando a conhecer o Espiritismo, se você ler a introdução do Livro dos Espíritos, você vai ver ali um resumo histórico de como Kardec, né, desenvolveu esse conhecimento espírita e codificou a doutrina para nós. Então, ele traz, né, desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de apreciar e explicar esses fatos, o campo está aberto às conjecturas. Pronto, aí Kardec já está convencido, né, de que existe algo que não é que não é sobrenatural, né? É algo que é natural, porque a gente já sabe, já conhece, já entende, né, que esses fenômenos eles são naturais, não é? Então, e aí ele começa a trazer essa ideia de que a gente tem que entender que a ciência ela não pode ser limitada a um conhecimento, a ciência espírita, a um conhecimento científico, porque nós temos esse costume, né, de limitar um conhecimento ao que nós conhecemos, e a doutrina espírita não, né? A doutrina espírita ela é uma doutrina aberta, ela é uma doutrina que tem que interagir com várias ciências, com várias questões, porque ela vai trabalhar o ser individual, ela vai trabalhar a questão da inteligência, né? O espírito ser individual inteligente. Então, quando você trabalha a inteligência, quando você fala em inteligência, você não pode fechar um conhecimento e nem delegar ele a uma ciência única, né? Que Kardec chama, inclusive, de ciências vulgares, por exemplo, né? Então, e aí tem outra frase que eu coloquei aqui também, que eu achei interessantíssima, que ele traz exatamente sobre as ciências vulgares. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligência que tem a sua própria vontade e não estão à disposição dos nossos caprichos. Por isso que ele vai dizer que a doutrina ela é dos espíritos. Ela não é nossa. Então, assim, a gente precisa compreender que a doutrina, ela vai acontecer mesmo que a gente não queira. Tem até uma frase, tem uma música de Tim e Vanessa, eu adoro as músicas de Tim e Vanessa, que elas interagem com tudo da doutrina. Tudo da doutrina. Aí tem uma que se chama Médios, acho que você já escutou então, se você gosta. Aí, lembra daquela parte que ele faz assim, ó. Em verdade eu vos digo, que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Ou seja, não adianta a gente não querer, né? Porque a doutrina ela é dos espíritos. Pode falar. Essa parte na Bíblia. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão.
E tu falou aí, só te interrompendo, mas eu lembrei de Pode uma palestra falar. que eu estava vendo de Haroldo, ele dizendo assim, que o espiritismo, ele não é dos espíritas. Os espíritas, às vezes, se enchem muito de orgulho porque acham que o espiritismo é dos espíritas. Ele disse, espiritismo é dos espíritos, encarnados ou desencarnados, é para todos. Mesmo que você não entenda, ainda não aceite, mas o espiritismo é a terceira revelação que veio para todos, e não para os espíritas. A gente não é privilegiado. E eu achei bem interessante essa fala dele, porque é uma coisa que às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Não tem essa ideia de abrangência, por Não. assim dizer. Não, exatamente. Mas não é. E o próprio Kardec, ele tem a humildade, né, de nos mostrar isso. A doutrina não é dele. A doutrina é dos espíritos, que foi apresentada a ele, que ele abraçou como missão. É bem diferente, né? Então, aí tem a outra frase que ele traz também, que eu anotei muito interessante. E essas frases eu trouxe da introdução do livro dos Espíritos. Quem tiver curiosidade, chegue lá, que você vai interagir com o texto completo, que é maravilhoso. Ao que se chama razão, frequentemente, não é senão orgulho disfarçado. E quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Isso Kardec já está falando para os contraditores, para aqueles que querem, né, na época, ser leviano, né, trazer o conhecimento, contradizer o conhecimento sem nem ao menos conhecer aquilo que se trata, né? Ou delegando apenas ao conhecimento dele, achando que é o único que existe no mundo, né? O conhecimento, o seu próprio conhecimento. E não é assim que funciona. Aí ele traz ao que se chama razão, que muitos deles, né, dizem assim, não, eu sou racional. Só que muitas vezes, por trás dessa racionalidade, existe o orgulho de você reconhecer, né, que o conhecimento, ele se renova e que você não é dono da verdade. Nós não somos dono da verdade, né? Então, o que se chama razão, frequentemente, não é senão orgulho disfarçado. E quem quer que se creia infalível se coloca como igual a Deus. Dirigimos-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página do seu livro. Tem uma frase, né, que a gente escuta muito, que diz assim, de Kardec também, que diz, né, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, em determinado ponto, siga a ciência. Então, isso nos mostra a possibilidade de renovação, que eu achei muito interessante, uma vez que eu escutei, né, de um palestrante, ele falar que, assim, a gente às vezes tem a tendência de acreditar que quando ele fala, Kardec traz isso, ele quer dizer que o espiritismo ele vai estar errado e a ciência vai estar certa em algum momento. Só que a ideia não é bem essa. O espiritismo está ali, apresentado, mas o espiritismo ele se renova. Então, nessa possibilidade de se renovar através da ciência, porque a gente vai viver contextos diferentes, a gente vai viver descobertas diferentes, então a gente precisa se renovar junto com a ciência. O espiritismo ele vai se renovar, não se contradizer à ciência. E, na verdade, essa é muito mais a ideia que Kardec traz, né? E aí a gente lembra, né, daquilo que a gente falou anteriormente, né? A própria Gênese, ela vai nos trazer que nós somos colaboradores e precisamos ajudar nessa renovação um com o outro. E aí Kardec, ele vem dizer aqui, deixa eu ver aqui a frase. Ok, aí nesse sentido, nesse processo de conhecimento, né, onde Kardec está aí trabalhando todas essas questões com as pessoas que estão convidando as pessoas a conhecer. Oi, Sid Clay, querido. Não impondo, né? Seu Mostrando afilhado que também chegou. foi meu afilhado, querido. Jailson. Um beijo do seu coração. Então, nesse contexto onde Kardec está aí trabalhando essa dinâmica do convite, né, onde ele diz que a doutrina é para aqueles que querem conhecer realmente, mesmo que não concordem, mas que tenham a ideia de que não são donos da verdade. Não é para aqueles que se fecham, né, no seu mundo e que querem apenas ser contraditórios para derrubar. Né? Então, no sentido de ser leviano
com aquilo que estão conhecendo. Não, e Kardec diz que eu estou aqui para apresentar uma doutrina para quem quer conhecer. Não precisa concordar, mas que queira realmente e que tenha a mente aberta para conhecer algo novo, né? Para saber que a gente muda, nós não somos donos da verdade, que existe uma lei do progresso, que tudo se renova e que nós estamos inseridos nesse contexto de renovação, né? Então, Kardec vai trazer com isso tudo, né, a ideia de uma doutrina, meu Deus, de arrepiar, né, a doutrina de Kardec, uma doutrina extremamente educativa, né, onde ele vai trazer ciência, e aí é onde a gente chama o tripé, né, da doutrina, ciência, filosofia e a religião. Na ciência, por que a ciência? Porque ele vai trazer toda a questão da comunicabilidade, né, com o mundo espiritual, vai trazer como é que a gente se relaciona nesse contexto, né? Tanto nós encarnados como nós com desencarnados, porque tudo, né, tem a ver com a ciência. E a gente está estudando muito, né, nas obras de André Luiz, no livro dos médios, né, como tudo isso funciona, célula a célula, energia, né, sintonia, ligação com o outro. Então, tudo isso faz parte de uma ciência, né? E a filosofia, importantíssima também, porque a filosofia vai trazer para a gente responder algumas perguntas que para a gente antes era impossível, né? De onde eu vim, o que eu sou e para onde vou, né? Essas são as perguntas que para a gente, se a gente não trabalha, por exemplo, a reencarnação, a gente não vai conseguir responder, né? O que é que eu sou? Eu sou produto de quê? Eu sou produto das minhas escolhas, né? Fui criada simples e ignorante, mas fui evoluindo através dos mundos, do progresso, né? Da evolução espiritual, mas hoje eu sou aquilo que eu escolhi lá atrás e amanhã eu serei aquilo que eu estou escolhendo hoje, né? Então, assim, nesse contexto, a gente vai trabalhar a reforma íntima, né? A gente vai trabalhar nossa moralidade, a gente vai trabalhar nossas escolhas, tudo dentro de uma fé raciocinada. Não é mais fé delegada ao mistério, não é? Porque agora as nossas perguntas, elas têm já uma resposta, né? Mesmo que a gente ainda não tenha a resposta completa, porque nem tudo nós ainda temos como conhecer, porque ainda somos muito pequenos e limitados. A gente ainda não tem a condição de conhecer tudo, mas na medida do possível, tudo que se pode ser dito para nós, né, nós estamos recebendo, estamos absorvendo, estamos começando a compreender, né, de que forma eu posso trabalhar para fazer diferente. Compreender que eu não sou vítima, que nós não somos culpados, mas apenas responsáveis, né, responsáveis pela nossa vida, pelo nosso processo reencarnatório, pelo que nós somos hoje, pelo que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos hoje como? Qual o contexto familiar que nós vivemos, né? Nós somos pobres, nós somos ricos materialmente falando. Isso tudo está ligado com algo que a gente vivenciou e que a gente precisa viver agora para ajudar no nosso progresso. Cada detalhe da nossa encarnação, ela está diretamente ligada com a necessidade do nosso progresso. Isso é, meu Deus, eu acho que é de arrepiar, é de emocionar, você sentir, né, todo esse processo de conhecimento dentro de uma doutrina tão esclarecedora como é a doutrina codificada por Kardec, esse presente divino que nós recebemos. E aí ele fecha com a religião. Só que Kardec vai trazer a religião não no sentido dos dogmas e dos rituais. Kardec ele vai trazer a religião no sentido do religar a Deus. Tanto é que ele não fala especificamente religião, mas ele traz sim a ideia da religiosidade, do religar a Deus através do quê? Do Evangelho de Cristo, né? Trazido numa proposta pelo Espiritismo que nos vai interpretar, né, aquelas passagens de Jesus de uma forma que a gente começa a compreender melhor, né, de que forma aquilo funcionava e traduzir da melhor forma possível para encaixar e integrar junto a essa filosofia e a essa ciência. E esse religar a Deus, né, que vai fazer com que a gente compreenda o quanto é importante a gente trabalhar a nossa reforma íntima.
a nossa moralidade, o nosso eu, o nosso ser integral, os nossos 4 pilares, conhecer, fazer, conviver, para a gente ser, né, no final. E aí a gente integra o ser, a gente integra, né, como um todo, nesse processo de construção, né, porque nós estamos aprendendo, nós estamos nos construindo, nós estamos caminhando, e para chegar a alcançar o nosso real objetivo. Quer comentar alguma coisa? Eu lembrei de professor Celestino, ele disse, eu não sei porque o pessoal não gosta do espiritismo. Porque o espiritismo trouxe tanta coisa boa. Olha, ele matou a morte, ele matou o demônio, ele matou o inferno. Tudo que era ruim ele tirou e o povo ainda combate. E eu lembrei que Jocelyn, acho que ela está aí ainda na live. Ela me mandou um memezinho que disse assim, depois que eu conheci a doutrina espírita, nunca mais eu consegui pecar em paz. E eu achei engraçado. E eu achei engraçado porque a gente tem muito aquela ideia assim, o espiritismo deixa muito solto, porque não condena. Mas não tem condenação maior do que a sua própria consciência, né? Aquilo que Santo Agostinho, né, diz que você vai, ao final do dia, fazer aquela avaliação antes de dormir, avaliar se magoou alguém, se fez alguma coisa. Então, assim, o que pode acusar mais do que a nossa própria consciência, né? Beth, é você com você mesmo. Não tem salvação do outro para você. Né? A gente escuta muito, com todo respeito, obviamente, né? Alguns irmãos nossos que dizem que estão aqui e vão aguardar a salvação de Jesus, né? Vão aguardar ser salvos por Jesus. Mas o Espiritismo, ele está longe, aliás, ele não é, de forma alguma, uma doutrina salvacionista, porque ele nos ensina, né, que nós é que devemos nos salvar, né? Através dessa reforma íntima que você bem colocou aí. Autoconhecimento, importantíssimo, interage diretamente com a nossa reforma íntima. Tanto é que tem a pergunta do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais eficaz de você combater o mal? Conhece-te a ti mesmo. Então, assim, o autoconhecimento, né, que faz com que o que a Joselma falou, né, a gente comece a se incomodar com a gente mesmo, a nos questionar, porque a nossa consciência, ela passa a ser o nosso guia. E aí a gente entende que aquela pergunta do Livro dos Espíritos, claramente, né, onde está escrita a lei de Deus, na sua consciência, na nossa consciência. Porque, olha, não adianta, a gente pode fazer algo que ninguém vê. Se tiver errado, você não dorme à noite de jeito nenhum. Se você tiver um mínimo de consciência do mal que essa falha vai te fazer, você não dorme. Né? Você vai trabalhar o convite de Santo Agostinho, né? De fazer esse checklist do seu dia, e você não vai ficar bem à noite. Certamente. Né? Então, assim, e você pode fazer uma coisa certa, que você sabe que é certo, o mundo inteiro pode achar que você está errado. E você está ali, ó, super tranquilo. O mundo todo está falando que você está errado, mas se você sabe que você está certo, que você fez o bem, que não é aquilo que eles estão falando, isso aí não incomoda você. Você não está aprisionado a isso. Né? Isso é muito importante e muito sério. Isso acontece muito pra gente que é mãe, né? Quando a gente toma uma atitude que a gente sabe que é o melhor para o nosso filho, vem assim, muita gente criticar porque acha que lidaria com a situação melhor, mas a gente fica bem tranquila, porque sabe que está fazendo o melhor. E você falando também de consciência, eu lembrei, eu não sei se é Leandro Carnal ou é Mário Sérgio Cortella, que diz que antes de você fazer alguma coisa, você avalie. Essa coisa que eu vou fazer, se as pessoas ficassem sabendo, eu me orgulharia ou me envergonharia? Aí, dependendo da resposta, você já sabe se deve ou não fazer. Não faça, É verdade, é verdade. E essa questão dos filhos, você colocou muito importante, né? Quantas vezes o filho, a gente não dá uma ordem para ele, né? Ou faz alguma coisa que a gente vê que ele está contrariado, né? O meu já tem 21, então eu já passei por várias fases. Então, assim, quantas vezes eu não decidi algo, né? Que ele, meu Deus do céu, ia chorando, não queria, e fazia birra, mas você vai. E aquilo ali não me doía. Mesmo vendo ele chorar, porque eu sabia que era para algo positivo. E eu dizia muito a ele, eu digo, olha, hoje você não está entendendo, mas um dia você vai me agradecer. E quando chegava esse momento, ele mais velho, eu dizia, tu tá lembrado
daqueles momentos que você ia chorando. E agora? Dá para agradecer? Porque você está colhendo aquele fruto hoje daquilo que a gente fez lá atrás, né? Então, assim, é você com a sua consciência tranquila. Excelente sua analogia, né? A gente com a nossa consciência tranquila, a gente faz e caminha muito bem, leve, né? Porque, afinal de contas, como diz o que você trouxe, né? Tem a frase de Irmã Dulce, no final das contas, é tudo entre nós e Deus, né? Então, resumo de Kardec. Quem foi Kardec? Qual é a missão de Kardec? Essa missão que ele abraçou, lindíssima. Kardec abraça uma missão com compromisso, não é? Então, compromisso que é algo muito importante, compromisso que é algo que exige renúncia, né? Muita renúncia, que nem todos nós, nem sempre nós estamos dispostos a fazer, né? O compromisso, ele é algo que envolve muitas questões, né? É algo que é cansativo, né? Mas que a gente e por ser cansativo e por envolver renúncias, né? A gente muitas vezes lança a mão das nossas paixões, do nosso descanso, né? Das nossas omissões, e aí a gente prefere deixar para depois, né? Então, deixa eu fazer depois, deixa eu ajudar quando eu me formar, deixa eu trabalhar para o próximo quando eu tiver um dinheirinho a mais, deixa eu começar a fazer esse trabalho voluntário quando eu me aposentar, né? E a gente vai empurrando e a gente vai deixando acontecer, né? E a gente não vai trabalhando as questões mais importantes da nossa vida. A gente não entende, né? A gente não entende que nós não estamos vivendo num parque de diversões. A gente está aqui para assumir missões, porque Kardec ele assumiu uma grande missão. Jesus, nossa, a missão que dividiu a humanidade, né? Que dividiu o tempo. Né? Mas nós também temos as nossas missões. Nós também temos os nossos compromissos. Por menor que seja, cada um de nós traz uma missão. E a gente precisa estar consciente nesse processo das nossas missões. Porque é para isso que a gente está aqui. São as missões que vão nos fazer trabalhar, vão nos fazer interagir com o outro, que vai fazer com que a gente cresça como pessoa, que a gente evolua. Esse é o propósito da reencarnação. A gente não está aqui para brincar. A gente não está nem para ser feliz, porque Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. A gente está aqui para trabalhar momentos alegres nós vamos ter, mas são momentos que vão nos renovar para que a gente enfrente as próximas dificuldades. Né? São momentos onde a gente vai dar aquela respirada, passou por uma dificuldade, alcançou o objetivo, né? Cresceu com aquilo ali, aprendeu, aí você vai ter um tempo, obviamente, de descanso, né? Porque a gente não é de ferro, a gente precisa se organizar, né? Nós precisamos de férias. Só que essas férias, elas não são eternas, né? A gente tem um tempo para que a gente se reorganize, ajuste tudo para a gente realmente começar as nossas próximas, enfrentar as nossas próximas dificuldades e abraçar novas missões. Então, assim, essa ideia de Kardec, né? Que é a ideia dos grandes missionários, é uma ideia que precisa estar realmente sendo muito bem assimilada por nós. A ideia do compromisso. Então, compromisso, atitude, porque a gente já viu que ele não foi omisso, né? A gente sabe que a espiritualidade, ela tem um plano B para tudo. Você não quer agarrar sua missão, tem outro que vai fazer, porque as coisas precisam acontecer. O mundo precisa evoluir. O progresso está aí o tempo inteiro, lei implacável, natural, e precisa acontecer. Então, se você vem com sua missão e não aceita, e deixa para lá, e quer deixar para outra encarnação, deixa para depois, vem outro e vai fazer no seu lugar. Né? Mas Kardec, ele teve a atitude de dizer, não, a missão é minha, e quem vai assumir sou eu, e fez, né, brilhantemente, assumiu brilhantemente a sua missão do início ao fim. Tanto é que está aí eternizada a sua doutrina, né, até hoje, e vai continuar, e é uma doutrina que veio para ficar, né, porque, como disse o Leon Denis, o Espiritismo, ele é o futuro das religiões, ele não é a religião do futuro, ele é o futuro das religiões. Então, a doutrina ela veio para mostrar, né, como a gente hoje até conversou sobre isso, que é uma doutrina de fraternidade, é uma doutrina onde a gente vai realmente estar conectado, pensando de forma unificada, mais para frente, né, através desses princípios.
Porque ela traz para a gente os princípios. A doutrina espírita traz princípios que são eternos e que são universais e que serão, obviamente, né, assimilado por todos mais para frente, quando a gente tiver essa ideia de fraternidade, realmente, de família universal, do amor ágape, a gente vai interagir dentro de todos os seus princípios, né, e realmente ela vai virar o futuro das religiões. Não é isso? Então, atitude, perseverança, né, porque não deixou cair em momento nenhum, né, não esmoreceu, né? Então ele teve muita resiliência, né? Foi junto com a esposa, estava sempre ali, ele e a Amélie juntos, construindo, né, tudo aquilo com toda a dificuldade que existia naquele contexto social que a gente já conversou, né, com tudo aquilo, mas mesmo assim eles se colocaram em frente e eles assumiram de fato e foram até o fim, né? Inclusive quando ele desencarna, né, a Amélie, ela continuou também com esse legado do Kardec, né, perseverando também, não deixou cair, continuou divulgando a doutrina espírita, né? Então, assim, tem trabalhos belíssimos dela após o desencarne de Kardec, e aí, até hoje, nós temos aí esse legado maravilhoso. Uma questão muito importante que a gente traz de Kardec também é a humildade. Humildade, que a gente até falou no início, né? Como ele não se considerava autor, por exemplo, da codificação, né? Ele achava que ele era só, na cabeça dele, ele era organizador. De fato, ele foi o codificador, organizador, mas é como a gente sempre estava falando, a gente começou a falar no início também. Kardec, ele tem as opiniões dele também. Então, ele faz parte dessa doutrina, né? Ele coloca as opiniões pessoais dele, claro, sempre colocando, informando que ali diz respeito à opinião dele. Mas ele faz parte dessa codificação. Mas ele não se achava, né, autor. Então, por isso que ele coloca o nome Livro dos Espíritos, né? E ele pergunta também aos espíritos, ele faz a pergunta, que nome ele deve colocar? Será que ele tem que assinar como a Rivail? Né? Porque até então era Rivail. Né? Então, os espíritos, eles trazem para Kardec, né, que ele deve colocar o nome de Kardec, que era um nome que ele tinha quando era sacerdote druida. Né? Então, o Kardec, ele vem dessa outra encarnação, e justamente para tirar, né, a ideia de que o autor do livro, de fato, não é ele, né, o Rivail. Para não se confundir com a história do Rivail educador, do Rivail poliglota, do Rivail escritor, né? Ou seja, ele faz essa diferença, né? Ele se coloca, né, no nível de humildade muito grande nesse sentido, e aí os espíritos respondem, né, que ele coloque o nome de Kardec, Allan Kardec, que era o nome que ele usava. Até o Davi, ele trabalhou, né, os druidas na Revista Espírita recentemente, eu acho que foi na semana passada. Ele até mandou um artigo para mim, eu não consegui ler ainda, mas eu vou fazer a leitura. É bem interessante, né? Quer comentar? Lembra Chico. Não, eu ia dizer que lembra o Chico também, que ele se colocava como um carteiro, né? Ele dizia que não era escritor, não escrevia nada, os livros não eram dele, e que ele era um carteiro. Só uma observação, quando você falou que assim, a espiritualidade, ela sempre tem o plano B, né? E que se ele não tivesse aceitado, outra pessoa teria aceitado. E me lembrou os discípulos, porque Jesus não convidou só os 12, ele convidou outros a seguir, né? Inclusive eu me lembrei, enquanto você falava, do jovem rico, que se recusou aí quando soube que tinha que vender todos os seus bens. Lembrei também daquele outro que queria primeiro enterrar os pais, e que Jesus disse que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele, né? E é interessante também essa questão, porque assim, você falando da missão de Kardec, da missão de Jesus, e também que a gente tenha muito em mente que, assim, lógico que Jesus é o apogeu, Kardec também foi uma missão grande, mas ter a ideia que, partindo do princípio das encarnações, eles não começaram como Kardec ou Jesus, né? Eles foram se burilando, foram missões pequenas, até eles alcançarem esse patamar de assumir uma grande missão dessa. Então, que a gente tenha a ideia de que aonde quer que a gente esteja, seja na casa espírita, seja fazendo uma live, seja na igreja evangélica, a gente está no canto certo para a nossa evolução, e que o que a gente julga que é pouco, talvez
é o mais importante naquele momento. É naquele momento que a gente está fazendo pouco, que a nossa vida está num local bem simples, que a gente está fazendo o importante para a gente chegar naquela evolução que vai nos levar a uma missão maior. Perfeito. E eu, inclusive, eu fecho com isso que você fala, essa questão da missão do Kardec, né, resumindo tudo o que representou Kardec para nós, né, resumindo, claro, no meu ponto de vista, né, porque, obviamente, que cada um de nós vai ter aí um resumo, né, de Kardec, ou uma ideia de Kardec, porque o conhecimento dele é muito amplo. Eu penso assim, sabe, Beth, com tudo que ele nos traz, Kardec, ele principalmente mostra a educação na doutrina. Então, a doutrina, ela por ser um educador, né, ele sempre vai trabalhar a questão do convidar, jamais impor. Kardec não impõe em momento nenhum o conhecimento da doutrina espírita. Então, você percebe, por exemplo, no Céu e Inferno, como ele trata as questões das informações de outras religiões. Né? Quando ele vai falar sobre o que diz a religião, o inferno pagão, né? o purgatório, como ele trata com respeito, como ele apresenta tudo isso com respeito, nunca, jamais julgando, ele apenas apresenta os pontos, né? As questões que envolvem o contexto, né? Do que se fala sobre mundos, sobre espíritos, sobre rituais, sobre dogmas, e aí ele traz a doutrina espírita ao mesmo tempo, para que a gente faça uma relação, não é ele que diz, ele mostra para a gente, para que nós possamos fazer uma relação, e a partir dessa relação, a gente conseguir discernir, né, o que é melhor para nós. Quais escolhas melhores a gente pode fazer? A partir desse contexto, a partir dessa apresentação, jamais dizendo você tem que escolher isso porque isso aqui é o certo, porque isso aqui é o errado. Não. Isso aqui é o que eu entendo como doutrina espírita, como eu acredito que deve ser, né? Mas isso aqui também existe. Mas vamos tentar interagir para ver o que é que realmente tem mais lógica. É por isso que é uma doutrina que diz que nós temos uma fé raciocinada. A partir da doutrina espírita, nós passamos a ter uma fé raciocinada, porque tudo começa a ter lógica. Não é isso? Então, quando a gente, Beth, estudando a doutrina de Kardec, quando a gente começa a compreender e quando a gente começa a divulgar essa doutrina, porque essa é a grande proposta, sempre é uma proposta de divulgação, o Evangelho de Cristo, né, o próprio Cristo diz, vá e divulgue a Boa Nova, né, assim como a doutrina espírita também deve ser divulgada, né, então, quando a gente pega uma doutrina nesse contexto educativo, nesse contexto onde ele vai nos mostrar caminhos, nunca impõe nem julgar, nós não temos o direito de fazer diferente. Quando a gente se propõe a ser divulgador dessa doutrina de Kardec, educativa. Sabe por quê? Porque o mundo, nós interagimos no mundo, nós temos o espírito e nós temos a matéria. E nós precisamos interagir os dois, porque somos imperfeitos e a gente precisa trabalhar o contexto de paixões, que tem a ver com a matéria, e o espiritual. Né? Então, o mundo, ele vai nos convidar à matéria. O mundo, ele vai nos convidar hoje às separações. Então, nós temos várias religiões, nós somos separados pela política, pela religião, por várias questões. Tudo natural e necessário para nós. Isso faz parte, porque como nós somos imperfeitos, a gente vai ter que interagir, dentro de... Tá bom, mãe. Só um minutinho, mãe. Não, mas foi só pra Tá bom. porque ninguém é obrigado a escutar. Tá bom. Tu não tá falando. Tá bom. Então, quando a gente trabalha essa questão, Beth, a gente sabendo que existe, que é necessário, de fato, as separações, porque a gente precisa trabalhar o respeito, a gente precisa trabalhar a tolerância, né? A gente não pode aqui nos delegar a essa questão material, a essa questão de fora. A gente precisa aqui trazer algo imparcial para que a gente saiba lá fora nos conduzir e fazer as melhores escolhas dentro disso que ainda existe de separação.
tá certo? Então, nós não temos o direito de fazer diferente do que Kardec fez. Nós temos que fazer e trabalhar a doutrina como ele trabalhou. Sempre apresentando, sempre convidando, jamais tomando posições do que é lá fora. Aqui a gente aprende para fazer diferente lá fora, para fazer escolhas diferentes lá fora. Né? Então, quando nós nos propomos a ser divulgadores da doutrina, a gente precisa, de fato, divulgar a doutrina como ela é, na sua pureza. Então, eu acho que esse é um ponto importante, e eu acho que esse é um ponto que Kardec deixa de legado muito forte para nós. Jamais tomar partidos. Tem uma música que ela é... O movimento espírita daqui, ela gosta muito, que é as evangelizações. Olha, onde tem festa de evangelização, o pessoal canta. Que é assim, a nossa bandeira é o Evangelho de Jesus. Nosso estandarte é o amor. E é a doutrina que a todos nos conduz. Vivo divulgando a boa nova do Senhor. Pronto. Aqui a minha bandeira é Jesus. Aqui eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar da doutrina. Eu tenho que trazer para vocês o que é que eu entendo que pode ser melhor para a gente escolher lá fora. E trabalhar lá fora as minhas paixões, as minhas imperfeições, né? As minhas questões materiais, que muitas vezes prevalecem ao meu espírito, aliás, na maioria das vezes, porque somos imperfeitos, mas aqui a gente tem que trabalhar a doutrina de Kardec. Eu não tenho o direito de dizer que a religião A é ruim, que eu não gosto da religião B, que eu não gosto do partido A. Não é esse o direito que a doutrina me traz. A doutrina ela diz para mim que eu tenho que falar de Jesus. E cada um de nós, escutando sobre Jesus, escutando sobre a doutrina, a gente vai saber tentar, pelo menos, fazer as melhores escolhas lá fora. Então, esse, para mim, é o maior legado de Kardec. Maravilha. Encantada mesmo, assim, como você conduziu e fechou dessa caminhada, né, desde a primeira revelação. E esse final, acho que é imprescindível, muito importante você tocar nesse ponto, porque assim, a gente é muito ensinado desde criança a, como você falou, tomar partido, né? De tudo, em política, em futebol, em religião, sabe? A gente sempre é ensinado a ter aquela ideia que a religião que a gente está é a certa, e a do outro é a errada, né? E principalmente eu vejo que há também um preconceito maior quando a gente vai falar de religiões de matriz africana, né? Ainda tem muito aquele, por desconhecer, por ignorância mesmo, por não conhecer, então a gente tem muito aquele preconceito. E eu acho que você, como você bem colocou, a palavra de ordem é isso mesmo, é tolerância. É tolerância. E é uma coisa também que eu tenho aprendido muito, né? Eu estava conversando outro dia com um amigo meu, falando sobre política e tudo. E assim, eu estava comentando com ele que eu estava caminhando muito para essa questão da polarização da política. Ou B ou C, se fulano é de B, então não presta. Então não é assim. Você pode não concordar com a posição política de alguém, mas não necessariamente aquela pessoa não é ruim. Necessariamente você não precisa manter distância daquela pessoa. Às vezes, muitas vezes até aquela pessoa tem pensamentos melhores que você, mas você está tão fixado naquela questão da política, do futebol, da religião. Então, assim, porque em tal religião o pessoal é tudo ruim. Não, não é. A religião não é ruim. As pessoas que têm atitudes equivocadas, como a gente estava falando lá no início, e que a gente tem que aprender também a se despir disso, porque é muito complicado. É muito complicado quando a gente polariza as situações, quando a gente leva as coisas a ferro e fogo, né? Tem uma frase que eu não vou lembrar de quem é, mas que fala assim, que quem julga muitas pessoas não tem tempo para amá-las. Não se lembra se é Madre Teresa. Eu acho que é Madre Teresa. Eu acho que então a gente, assim, é muito experto em julgar, né? A gente não conhece. Eu estava vendo um documentário ontem, não tem muito a ver, mas eu lembrei. E duas coisas me chamou a atenção. Eu estava vendo um documentário sobre Raul Seixas, né? E muito bom o documentário. E a última pessoa que ajudou, que ficou com ele, que cuidou dele, ela falou assim, venderam muito a imagem que ele
era uma pessoa viciada em álcool, em drogas, mas ninguém teve tempo para conhecer a pessoa dele como pai, como pessoa carinhosa, como pessoa amorosa, como pessoa respeitador. Então, achei muito interessante. E também me chamou também a atenção no final da carreira dele, que ele não estava mais conseguindo o contrato com as gravadoras, com as emissoras de TV, enfim. E que um rapaz que tinha uma banda começou a dar uma oportunidade a ele. Esse rapaz era muito fã dele, e ele começou uma turnê de shows. E ele conseguiu, né, por um tempo, que pouco tempo depois ele veio a desencarnar, mas ele conseguiu voltar a cantar e tudo, que era a paixão dele. E eu vi muita gente criticava porque disse que o rapaz estava explorando ele, porque como o rapaz estava mais ou menos no início de carreira, e que ele já tinha uma história construída, estava utilizando a imagem dele para fazer sucesso. E um outro cantor disse assim, eu não vi isso. Eu vi um fã, um admirador, que estava estendendo a mão no momento que ele precisava. Então, assim, a gente é muito expert a julgar, né? Quando está pronto, todo mundo sabia fazer, mas a gente é muito expert em julgar. E foi muito bom você trazer essa questão da tolerância, do respeito, do seguir o Kardec também, principalmente nesse sentido, que ele, no livro até que Jailson está recomendando para nosso amigo Henrique, sobre o que é espiritismo, há diálogos nesse livro, né, com o padre, com o cético, e tem um que eu não lembro qual é, que ele fala, mas se você me mostrar mais sobre essa sua nova ciência, talvez eu desista de escrever um livro que eu escrevesse falando mal. Isso. Ele disse, eu não quero de jeito nenhum que você não escreva esse livro, eu quero que você escreva. Quem sou eu para impedir de escrever um livro? Escreva, porque a maior divulgação vai ser essa. Então, assim, ele sabia lidar muito bem com as críticas, né? A gente é muito melindroso ainda. Se terminar essa live, alguém for comentar que tem uma coisa que não estava muito bom, a gente já fica, né, meio assim, cheio de pernas e com um pé atrás, e acha que a pessoa está criticando por mal. E a gente tem que aprender também isso, a questão de conviver com a opinião diferente, com a crítica, né? Diferenciar, claro, o que é crítica construtiva e o que não é, né? O que não vem a edificar. Usar o bom senso, né, Beth? Isso. Exato. Perfeito. Perfeito. Não, tá. Essas divisões, Beth, elas fazem parte ainda. Como eu falei, a gente vive ainda num mundo onde a gente precisa, de fato, ter posições diferentes um do outro. Isso faz parte desse planeta de provas e expiações, onde ainda somos imperfeitos, justamente porque isso é que vai estimular a gente a trabalhar o nosso respeito, a nossa tolerância, a nossa paciência, que nós ainda precisamos trabalhar. Nós ainda precisamos trabalhar todas essas imperfeições. Então, como é que a gente vai trabalhar a imperfeição se a gente não tiver o diferente? Agora, o ponto disso tudo, o ponto desse trabalho, dessa interação e dessa dinâmica é exatamente o respeito. É exatamente você tentar compreender o outro, que não é fácil. Claro que isso aqui a gente está falando, né, a teoria, a gente sabe o que tem que fazer. Mas a gente só vai praticando, é que a gente vai sentindo, né, essas nossas limitações e vai burilando e trabalhando isso para que a gente possa nos progredir, amadurecer o nosso espírito. Então, assim, faz parte. Agora, que a gente tenha sempre em mente, como divulgadores da doutrina, que foi o Kardec, que é o nosso tema de hoje, que é o missionário que a gente está estudando, né? Que a gente tenha sempre em mente que quando a gente se propõe também a ser um divulgador, a gente tem que trabalhar a pureza da doutrina. Né? A gente tem que trazer para aqui e nos colocar, né, sempre de acordo com o que diz a doutrina, que é uma doutrina convidativa, jamais julgadora, que é uma doutrina que não impõe, nunca. Né? Então a gente só precisa ter esse cuidado sempre, né, para que a gente possa estar alcançando os objetivos realmente de divulgadores, que nós estamos nos propondo a ser. Então nós não temos o direito, como eu falei, de fazer diferente. A gente tem que realmente seguir estritamente, né, aquilo que ele nos propõe dentro dessa sua codificação linda, que eu tive um prazer imenso de falar. Quero pedir desculpas, porque minha mãe, deixa eu explicar para vocês, a minha mãe, ela não entende, às vezes, que eu estou aqui falando com você e com várias pessoas. Ela acredita, às vezes, que eu só estou aqui, ou eu estou sozinha, ou eu estou só com você. Então não adianta, eu já falei para ela várias vezes, que quando eu estou aqui tem outras pessoas, que depois eu falo com ela, mas não adianta, ela ataca as lives, o Wilton morre de rir, eu já disse a ele, olha, Wilton, minha mãe ataca as lives, não tem jeito,
De vez em quando ela aparece comentando alguma coisa, às vezes eu tento dizer, mãe, eu tô aqui. Mas às vezes não tem jeito, ela fala comigo, eu tenho que olhar, que senão ela não para de falar. Mas ela faz parte aí das lives. Problema nenhum, não. E eu estou aqui trancada, que se a porta tivesse aberta, o Murilo já tinha invadido também a live. Pois é. Dani, eu quero agradecer imensamente, imensamente mesmo, de coração. E você sabe que, né, a gente está construindo uma história, como a gente conversou no privado, que graças a Deus a gente está se aproximando. E assim, de coração, sua amizade, como a de tantas outras pessoas naquele grupo, é um presente, assim, e que venha mais lives, que você venha mais vezes, trazer esse conhecimento, porque você nos explica de forma tão, assim, tão simples, tão apaixonada, você é tão dedicada do que você faz, que, que faz a gente compreender muito bem. É muito bom lhe ouvir, de coração. Eu Que queria te bom, pedir, Beth. eu Fico queria muito pedir pra feliz, gente, viu? eu queria fazer um teste aqui, mas eu não sei se eu vou. Eu vi aqui no Instagram que estava podendo convidar mais pessoas. É? Eu vi nesse Sério? instante. Aí eu queria testar aqui. Deixa eu ver aqui se pode. Chegou Carlinha. Boa noite, Carlinha. Que legal, sabia não. Foi hoje Na hora que eu isso? comecei a live apareceu que agora poderia ser mais. Menina, pode. Olha que coisa boa! Olha aí quem chegou para Novidades, terminar, isso para é fazer a novidade oração. para mim. Descobri Pulou, hoje. aqui- Primeira mão, tô passada. pulou Descobri aqui hoje, o na hora que eu começou convite, a eu live. aceitei. Minha Deixa eu só gente, desativar coisa aqui as. Deixa eu maravilhosa. ver como é que 3 agora. Show, viu? 4, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza não. Parece que eu vi que era 4, mas acho que sim, Eu né? acho Acho que que vai cabe dividir. 4. É, cabe 4. Daqui a pouco vai 8, daqui a pouco vai. Como no Facebook. 8, 10. Que Olha bom, aí, meu Deus, primeira novidade. live de Dani comigo, ela já inovou aí, já deu uma mudada no Instagram. Pois é, menina, peguei essa boa, né, Beth? É, Peguei aí essa inovação. na Coisa hora que eu ia boa. entrar, aí apareceu uma mensagem dizendo que podia chamar mais de duas pessoas. Aí Jailson falou nesse tanto, eu fiquei com isso na cabeça. Paloma não tá aqui, senão a gente chamava ela. Mas eu acho que ela já Era. saiu. Acho que ela já saiu. Quer entrar, Eu acho... Fábio, pra gente encerrar com a oração? Vem, Fabinho, chama ele. Deixa eu tentar aqui. Eu tô perdida aqui. Dose tripla. Ó, Acho vamos que eu tentar desativei alguma 4. coisa aqui. Não tô conseguindo. É Mas isso, eu. Ricardo. Dose tripla. Jailson, Surpresa. querido, obrigada por Eu tudo. eu acabei de chegar. Meu afilhado lindo. Não consegui. Não sei se é só do 3 meses, mas não consegui aqui não. Tentei chamar a Fábio, mas não consegui. Mas acho Gustavo que. está falando, Alberto, que no WhatsApp, quem quiser agora pode fazer chamada de vídeo pelo computador. Tá vendo? A tecnologia ela vai sendo desenvolvida, né? A gente tá aí, esse progresso foi muito rápido, tecnológico, que a gente teve que estar inserido nele, né? Nesse contexto, porque ou a gente entrava e abria para esse novo, ou então os trabalhos iam ficar parados, tanto os nossos profissionais, né, como os trabalhos do centro. Então a gente teve que encarar e a tecnologia, ela foi desenvolvida e vai ser e vai continuar sendo desenvolvida, né, para que isso aconteça, né, esse progresso que a gente sabe que não para, né? Não Carlinha para. faz a oração pra gente, a oração final. Carlinha, tá escutando? Oi, Faz você a tá falando oração pra comigo? gente. Faço sim. Deixa eu só mudar de lugar para não dar barulho aqui. Espera só um pouquinho. Que eu acabei de sentar. Então vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, agradecendo a Deus pela oportunidade do aprendizado,
pela nossa saúde, pelo ar que respiramos. E vamos pedir nesse momento por todas aquelas pessoas que estão em leitos de hospitais, que estão em seus lares, deprimidas, por aqueles que estão passando por momentos difíceis, que toda a espiritualidade ampare, os mentores espirituais auxiliem, que todos que passaram por aqui hoje, por essa live, possam levar um pouquinho do aprendizado para o seu dia a dia. E que Jesus esteja com todos vocês, com todos nós, que assim seja. Que assim Seja, seja. graças a Deus. Ô, Guga, Coração. coraçãozinho. Coração triplo. Beth, obrigada, viu, por tudo. Obrigada Que mesmo. agradeço. Obrigada, Carlinha, Olha, pela vai ser um oração. prazer eu estar aqui outras vezes, viu? Pode ter certeza. Obrigada, Para mim Carlinha. também. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos.